E aconteceu, quando você entrevistou assim, os dois, você pensou, acho que vai dar Lula mesmo, vai dar... Você sabia que ia dar o Lula mesmo? Ali você sentiu? Ou, pô, não sei, pode dar qualquer coisa nessa... Cara, ó, eu tenho a impressão... Eu sempre tive a impressão que o Lula ia ganhar. Desde o começo, assim, desde que... Mas não era uma... Não tinha folga, base né? científica nenhuma nisso que eu tô te falando. Era só... Era a impressão que eu tinha por quem tava perto de mim, o caralho e tal. Mas eu também sabia que se ganhasse ia ser por muito pouco, né? Como foi? Muito pouco. Isso foi o quê? 1,5 milhão de votos de diferença. É um absurdo. Muito pau, nada, né? Não, eu acho que... Empate técnico. E o que você achou, Igor? Você não é cientista político, mas é uma curiosidade que eu tenho sempre das eleições o que aconteceu com o Ciro, que caiu tanto? Que o Ciro, que era na terceira via até então, um tempo atrás, e acabou, ficou nem em terceiro lugar, perdeu Cara, a o Ciro, Simone. ele tem uma... nessas eleições são muito polarizadas. O cara que não tá radicalizado pra lado nenhum, cara, ele tá fudido nessas eleições assim. Tanto que as eleições foram radicalizadas no Brasil inteiro. Todos os governadores foram também. O Vitor Camejo, ele tem uma teoria que ele acha que o Ciro errou na estratégia, porque ele foi na estratégia de bater nos dois. Ele deveria ter só focado no Bolsonaro, porque ele acha que no segundo turno, entre Lula e Ciro, o Ciro ganharia, porque a galera do Bolsonaro não ia Cara, o Ciro errou de não fazer terapia, cara. O Ciro é maluco. É maluco, cara. Você vê, ele apela. Qualquer coisa é muito fácil tirar o maluco do sério. Não vai ser nunca. Vai ser nunca. Ele é doido. Eu sei que ele tá tentando mudar isso aí, cara. Mas ele foi lá também, não foi lá? Ele tem que passar um mês no Tibete lá, ver se muda alguma coisa. Sabe? A primeira vez que ele foi no Flow, ele foi com a esposa dele. E assim, Quando ele começava a se exaltar, não sei o que, a esposa dele dava uns esporros. Então. Não sei o que. Então ele tem um temperamento. Ele tá nessa de segurar. Mas assim, cara, o Ciro, eu acho que assim, sinceramente, não acho que ele seria um mau presidente do Brasil. Pelo que... mas é foda, porque assim, o trabalho deles é me convencer disso que eu tô te falando. Né? Esse é o trabalho deles. Então eu falo isso com o pé atrás, tá? Pra sempre. Até porque eu não gosto muito de político de uma forma geral. Não é nenhuma questão de política. Eu acho que a política extremamente necessária, mas a qualidade dos nossos políticos é meio esquisita, na minha opinião. E assim, o Ciro, cara, eu acho que ele tinha um desafio muito grande, que era, se pôr num lugar de eu não sou o Lula e eu não sou o Bolsonaro e portanto eu consigo agregar o melhor dos mundos, não sei lá. Então, muito difícil ali. O mundo tá num momento de polarização absurdo. Então tá todo mundo indo pra um lado ou pro outro e acabou. Não tem uma terceira via, infelizmente. A menos que eu imagino que se a gente tivesse uma união de todo mundo que não é Lula nem Bolsonaro em volta de uma figura só, eu acho que a gente poderia ter essa terceira via. Sim. Mas a Tebet, no final, ela tava quase isso. Sim, a Tebet eu acho que não teve tempo hábil. Porque a Tebet, no final, tava quase isso. Eu acho que também o do Ciro tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que chama carisma. É de um joelho de um recém-nascido, entendeu? Sim. A gente dá risada, mas qualquer outra pessoa que surge nova acaba encobrindo a falta de carisma. O filho assim. do Fred, dos Impedidos, é a cara do Ciro, né? Parece muito. Tem um meme, parece pra caramba. Pô, mas não é sinistro que a gente vota baseado no carisma? Cara, mas é que é uma coisa popular. Mas o que eu eu posso vejo, falar, tipo... por exemplo, eu vi todos os presidenciáveis nos podcasts, vi todas as entrevistas. As pessoas que eu acho que têm futuro ali são as pessoas que elas conseguem entrar naquela energia e conversar. Dois caras que eu acho que entraram nessa. O Boulos entrou nessa muito bem, carismático pra caralho. Chegou lá, vocês estavam comunista, não sei o quê, vai invadir minha casa, ele conseguiu virar o jogo. O Haddad Boulos não tem carisma. Fez videozinho pedindo pra tirar o episódio do Flow. Eita, tá vendo? Vacilou, Boulos. Mas pra você ver, essa é a questão. A gente vota no carisma porque não tem plano de governo que a gente consiga. Essa é a questão. Hoje em dia, você não consegue mais saber o que é verdade, o que não é, o que é aplicável, o que não é.
Você não consegue entender o que vai cumprir, o que não vai. Até as coisas que aparecem hoje na televisão. E a gente tem instrução, ou pelo menos deveria ter. Não mais sei ou o menos. sartório, mas Fale assim, por você. O Bruno Covas, ele me fez uma promessa e cumpriu, cara. morreu. Não tô brincando. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, ele prometeu que se ele fosse eleito, a gente ia pular de paraquedas junto. A gente pulou mesmo. Olha aqui. E quando ele faleceu, Por isso você votou nele. eu não voto, cara. Pra pular de paraquedas. Eu já ia pular de paraquedas. Aí ele falou, se eu ganhar, eu pulo com vocês. Aí eu, tá bom. Quando ele faleceu, no Fantástico, fizeram uma matéria e tal, falando do Bruno Covas, e tem umas imagens dele lá em Boituva, né? Boituva. Aí aparece eu conversando com ele nas imagens e tal, o cara com roupinha de quem vai pular. Então, pelo menos comprei. Até o Tiririca mentiu pra gente, né? Falou que pior que tá não fica e ficou. Ficou. A questão, mas eu acho que a questão é essa. A gente olha hoje, não tem como escolher, então você vai o quê? No que tá falando e no que tá te convencendo. Mas também, agora só pra parar essa parte cabeçuda, se a gente for ver, a gente tá engatinhando na forma política de se manifestar. Porque eu fui estudar esses dias não, já faz um tempo. Eu descobri que a primeira eleição de voto direto foi o Collor. Como assim? 90. Você não sabia disso, não, Du? Não, eu estudei um tempo, tô sendo só humilde aqui, pra não dizer tá. que eu sou arrogante. 90, se você for ver, a gente tá falando de uma democracia 32 anos. nova. 32 anos, sendo que o primeiro presidente foi impeachmentado. E com várias paradinhas assim, né? Exato. Então, se você for ver quem ainda manda no Brasil de verdade, que não é o presidente, quem manipula o que quiser aí o governo, a gente não sabe. O A Léo gente Dias. não elege. Quem manda no Brasil é o Léo Dias. A gente não elege, entendeu? Então essa que é a questão. Mas eu posso voltar aqui pro grupo? Por Tem uma favor. pergunta que eles reclamaram que da outra vez eu fiz a pergunta e não falei quem foi que tinha dito a pergunta pra você, lembra? Foi o Fio Artesão que fez aquela pergunta e agora o Gilead pergunta pra você. Gilead. Gilead, Esse deve ser feio demais, hein? São todos bem feios, assim. OnlyFans, ele tá no grupo do OnlyFans. Bem feio. A pergunta é, o que o Igor de hoje diria pro Igor de 5 anos atrás? Chato, hein? pré-Flow? Pergunta chata. Se quiser responder pergunta chata, deixa pra lá. O que eu diria? Bom, o que eu diria, cara? Pô, vamos guardar essa pro Faustão? Quando você for no Faustão, você fala dessa? Não, puta pergunta de Números programa da de Mega domingo. Sena. Eu quero saber Luciano se eu pergunto a minha Huck. vida. Não, puta vamos passar a família dele dando depoimento agora aqui. Puta pergunta chata. Não, essa é pergunta pra celebridade, né? Que ganha acho que é. prêmio. Você ganhou prêmio, o que você falaria? 5 anos atrás, cara, o que eu falaria pra mim mesmo de 5 anos atrás? Eu falaria que pega leve na maconha. Eu falava isso. Mas pra você, não é pra você que tinha que falar isso. Não, mas é porque me fez muito mal. Eu não fumo tem um tempão. Mas me fez muito mal. Então eu mesmo? falaria, pega leve na maconha. E eu falaria também, vai melhorar, depois vai piorar e depois vai melhorar. Fica tranquilo.